lá na Universidade de São Paulo e trouxe aqui um pouco de uma discussão que tem crescido bastante, não só no Brasil, mas que o Brasil, onde inclusive o Brasil tem um papel importante, mas que tem crescido bastante internacionalmente, que é uma discussão sobre o que a gente tem chamado de ciência aberta. E talvez queria saber um pouco, porque essa palestra é bem flexível, ela inclusive está numa wiki aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Eu queria saber um pouco quanto vocês já ouviram falar esse termo é esquisito. Quem já ouviu falar de acesso aberto aqui? Nem todo mundo. Muito bem. Ciência aberta, então, provavelmente menos pessoas, eu imagino. Quem já ouviu falar de ciência aberta aqui? É só os caras que eu conheço, não vale. Bom, gente, todo mundo sabe mais ou menos como é que começou a história do software livre, com um cara lá tendo problema com uma impressora e aí resolvendo fazer um movimento aí para as pessoas pararem de fechar os códigos, não sei o quê. Pode dizer que isso começou um pouco antes também, com o Donald Knuth, né, que publicava os códigos do TeX e de outras coisas já com uma espécie de licença, de pedido para que dizendo que aquilo poderia ser usado por qualquer um. Depois com as licenças do próprio MIT e do BSD, né, até chegar no movimento em si, quando a coisa tomou uma forma. Mas de onde veio essa ideia? De onde esse pessoal saiu, né? E acho que se você olhar a origem deles, a resposta é muito simples. Todos saíram de universidades. Quer dizer, todo o movimento de software livre surge dentro de universidades, salvo raríssimas exceções, na sua origem, até mesmo quando chega no Torvalds. O Torvalds está lá dentro da universidade, vai produzir o kernel dentro de uma universidade. Mas se você olhar para trás, as licenças originais de software livre, as primeiras licenças, têm nomes de universidades. E o cara que talvez foi um dos primeiros, realmente, o Knuth lá, ele estava dentro de uma universidade, quer dizer, é um dos maiores acadêmicos da computação do seu tempo e tudo mais. Isso não é à toa, né? O nome dessa palestra é... Chegando finalmente, então, aqui na... Ciência, Software Livre lá e de volta outra vez, porque... a computação, em algum sentido, como campo acadêmico, teve uma posição privilegiada no final do século XX, do meio, na verdade, do século XX para frente, por estar muito ligada ao surgimento de uma nova tecnologia de comunicação. E na ciência, sempre que surge uma nova tecnologia de comunicação, isso é mais ou menos muito discutido por vários filósofos da ciência, pesquisadores da ciência, você tem ou novas tecnologias em geral, principalmente, você tem uma reorganização do que é a produção de conhecimento, né? Inclusive o próprio termo ciência vai surgir nesse contexto, né? Então, o que acontece com esse nosso movimento de software livre e de onde ele surgiu, né? A gente já discutimos um pouco, mas qual que é o contexto dele dentro da história da ciência e por que ele vai surgir, por que o movimento de software livre vai surgir dentro das universidades, vai surgir com um conjunto de ideias aparentemente já muito bem preparados, mas de onde vem esse conjunto de ideias, né? O contexto da palestra, para dar um outro contexto, para usar um pouco antes de começar isso, existe um grupo crescente de acadêmicos que tem se organizado para discutir a relação sobre liberdade científica e tecnologia e mercado no nosso tempo atual, né? Esses grupos têm se organizado como grupos de trabalho em ciência aberta. Existe uma rede chamada Rede pelo Conhecimento Livre, Open Knowledge Network, e ela tem, dentre várias outras atividades, em economia, em educação, ela tem feito atividades, tem ajudado a organizar grupos em ciência. E a ideia é, no final, a gente apresentar um pouco do que está acontecendo, quais são as novidades, digamos assim, quais são as ideias novas que têm surgido e sendo discutidas nesse campo. Mas então, voltando para a nossa história da ciência, um dos primeiros ocorrências dentro da história da tecnologia da comunicação foi a descoberta do alfabeto, né? Ou a invenção, o que seja,
que foi uma descoberta para fins burocráticos até, quer dizer, os egípcios precisavam anotar o nome dos escravos, os escravos não tinham nomes egípcios, então eles precisavam inventar um jeito de soletrar os nomes dos escravos, e aí eles usavam os hieróglifos, considerando a primeira letra dos hieróglifos como o som daquela palavra do nome dos escravos. Então, os primeiros alfabetos estão surgindo disso. O alfabeto hebraico, as letras lembram hieróglifos egípcios um pouco por causa disso. O alfabeto árabe também depois vai, na verdade, os alfabetos semíticos, né? E um dos primeiros cientistas ou proto-cientistas que surgiram foi o Sócrates, aquela turma lá de Sócrates e Aristóteles, onde surgiu essa ideia muito forte do questionamento, né? E do registro, você podendo registrar as ideias em papiro na época, você conseguia conduzir elas através do Mediterrâneo, e as pessoas começavam vocês conseguiam se organizar essas ideias num papel e não numa pessoa, e essa despersonalização das ideias ajudou a promover uma postura mais questionadora, mais de interrogação da realidade, né? Então Sócrates vai dizer que ele não sabia nada e que ele precisava perguntar todas as coisas para a natureza, né? Para a inteligência, né? Não necessariamente natureza. Depois você vai ter Pitágoras e uma série de outros movimentos derivados disso. E aí a ciência meio que fica nessa dialética, nesse processo de discussão, até que surge a primeira revolução tecnológica com Galileu, que inventa o telescópio. E isso muda completamente o funcionamento da ciência. Com Galileu começa uma ciência totalmente voltada para a observação, e a matemática está se desenvolvendo muito nessa época também, vai se desenvolver ao longo da Idade Média com os árabes e tudo mais. E a observação, o curioso que o telescópio é um instrumento de mídia, né? Um instrumento, é quase que um monitor, uma espécie de televisão, e ele vai ser justamente esse primeiro passo na hora da ciência sair um pouco para essa relevância do empiricismo, né? E a partir disso, a partir de Galileu, Newton vai começar a fazer os experimentos também e tudo mais. E nessa época surge também a imprensa, né? E a imprensa vai dar um caráter bem diferente para a ciência, que antes era comunicada quase que fundamentalmente oralmente, era muito difícil você ter registros longos ou de grandes textos, né? Você tinha ainda só pequenos tratados de tamanho relativamente... Quando eram grandes, eles eram de muito difícil circulação, porque você tinha que ter pessoas copiando eles manualmente. E com a imprensa você começa a ter o surgimento dos primeiros jornais científicos. E isso, que na Inglaterra e na França, e isso vai causar uma mudança muito grande na forma como a ciência se organizava, porque começa a ficar muito mais fácil as pessoas reverem as ideias. E, de novo, quanto mais você facilita o fluxo de informação, mais você despersonaliza essa informação. Então, Oi? Alguém está falando? Ah, é lá fora. Ok. Então você vai começar a ter discussões sobre qual que é a função da ciência, como a ciência funciona, e vão ter pessoas começando a refletir sobre o que estava acontecendo desde Galileu até Newton. E o Kant vai ser um dos primeiros caras a dizer, olha, não, a ciência ela funciona porque ela é um uso público da razão. E esse uso público está muito ligado à capacidade de tornar público, de publicar o conhecimento. Então, quanto mais você é capaz de publicar esse conhecimento, mais você pode fazer um uso público da razão, em oposição ao que ele chamava de uso privado da razão. E é curioso que aí você já vê uma coisa muito próxima do que a gente discute sobre software livre, sobre proprietário. Então, Kant estava advogando lá que a ciência era a produção de conhecimento livre. E todas as outras formas de conhecimento que eram obscuras ou místicas ou de outras formas, de outra natureza, eram as formas de conhecimento privados, né? E em torno disso, em torno desse fluxo de informação que a imprensa vai trazer, começam a surgir e se estruturar as universidades modernas como a gente conhece hoje. E aí foi, digamos, essa ideia que a gente tem de tripé de ensino, pesquisa e extensão surgiu na Alemanha, né, com Humboldt. Ok.
E aí começa a surgir um processo que surge com a imprensa, e aí o processo de peer review, de revisão por pares. Então, um dos pilares, uma das coisas que a gente entende como fundamentais na ciência, na realidade, ela foi uma consequência quase que direta da facilitação da troca de informações na Idade Moderna. Quando você passou a poder imprimir em grandes números, em grandes volumes os seus tratados científicos e as revistas científicas, surgiram revistas científicas, quando começou a ficar barato, começou a ser possível você passar um texto ou passar um grande número de textos para vários outros lugares para serem revistos e retornados até que se pudesse chegar nesse processo de validação através do processo que a gente chama, dentro do software livre, a gente chama o processo de muitos olhos, né? A lei de Torvalds, basicamente, ela é uma reflexão sobre o poder da revisão por pares, né? A lei de Torvalds é a ideia de que num software, quanto mais pessoas estiverem olhando ele, quanto mais pessoas puderem ler ele e criticá-lo, todos os bugs começam a ficar fáceis de ser identificados e eventualmente corrigidos, né? Então esse processo é um processo de revisão por pares que tem origem na ciência e tem origem na imprensa. Quando chega o processo da eletricidade, você vai ter de novo uma outra pequena revolução aí, porque você vai ter de novo uma facilitação ainda maior desse processo da imprensa, mas junto com a eletricidade, no período da eletricidade, que seria do começo do século XX até o meio do século XX, você vai ter também muitas pessoas pensando sobre isso e começando a perceber o que aconteceu no século anterior. Então você vai ter o Popper falando, olha, a ciência é um processo muito próximo, muito parecido com a seleção natural. Você tem uma competição entre ideias e aquelas que podem ser falsificadas, entre ideias falsificáveis, esse que é o elemento que ele fala que é fundamental, uma ideia científica ela precisa ser falsificável, e aquelas que vão sendo falsificadas vão morrendo, as outras vão sobrevivendo e se ajustando e se adaptando, né? Você vai ter ciclos de paradigmas, então você vai ter grandes descobertas que vão mudar a maneira de se fazer ciência, e aí você vai ter e você vai ter um período de descobertas em cada área, né? Um período de descobertas que vão simplesmente depurando aquilo, e ele vai fazer um estudo o Kuhn ele faz um estudo desse processo e mostra como existem versões grandes, versões maiores e versões menores das ideias científicas, né? O Merton vai falar das normas, que existe todo um código de conduta na ciência, que é o que realmente garante, existe uma ética do processo científico. E aí você tem, de novo, um paralelo com aquela ideia de que as licenças de software livre são constituições das comunidades de software livre, mas não só as licenças e um conjunto de normas, né? Você pega o Debian, por exemplo, você tem todas as normas de conduta do Debian, que são normas para promover uma espécie de colaboração competitiva, né? Que é um processo basicamente inspirado nessa discussão, nessa ideia do Popper de falseabilidade, né? Você vai evoluindo as suas ideias ou seus programas e os bugs, aqueles com muitos bugs vão sendo deixados de lado, aqueles que não se adaptam às necessidades dos usuários, da solução dos problemas, as soluções inferiores vão sendo passadas de lado, né? E por fim, na segunda metade do século XX, vai surgindo a computação, e aí surgem ao mesmo tempo que surgem pessoas que tomam atitudes muito interessantes, né, como o Knuth, vão surgir pessoas que vão estudar também, fazer um estudo da ciência, usando computadores, usando esses métodos que vão sendo permitidos também, e refletindo sobre essa nova essa possibilidade de estudar essa organização, como o Latour. Latour é um cara que vai estudar redes científicas, ele é francês, mas ele vai para a Califórnia estudar como as universidades da Califórnia se organizavam, e com uma perspectiva de que a ciência dependia fundamentalmente de uma rede de colaboração e de troca de informação e troca de socialização e vários outros fatores. E que, curiosamente, quer dizer, isso já dá uma ideia de que o surgimento da internet tem alguma coisa a ver, o surgimento de uma rede que conecta o mundo inteiro tem alguma coisa a ver com o processo de produção científica e vai mexer com ele de alguma forma. Por fim, Stallman chega lá falando de GNU e o movimento, entendendo dessa proposta, o movimento como software livre como um movimento social de libertação, de acesso de libertação, de uso do conhecimento, e de certa forma retomando as ideias do Kant, né? Mesmo que de maneira indireta,
talvez inconsciente, mas ele vai trazer para primeiro plano e dizer, olha, não é só esse processo de produção de falsibilidade de seleção natural, mas tem que lembrar que isso está dentro de um contexto mais filosófico também, da liberdade do ser humano, da capacidade do ser humano de se autodeterminar e tudo mais. Então, muitas das ideias que vão surgir para explicar o software livre, elas estão diretamente ligadas às ideias que foram discutidas no começo do século XX, 19 e 20, para explicar e entender o processo de funcionamento da ciência, né? A Elinor Ostrom, no final, vai trabalhar sobre a ideia do software livre como um commons, de novo, retomando diretamente as ideias do Kant e do Humboldt. E, por fim, um sujeito aí, na verdade, por fim, você vai começando a ter consequências já dependendo dessa rede sobre a produção científica. Que horas são? Ok. A primeira consequência mais visível de tudo isso é o Archive. Quem aqui conhece o Archive? Mesmo? Ok, o Archive é um repositório de papers, começou como um repositório de artigos de física, onde os físicos, na década de 80, começo da década de 90, perceberam que dava muito trabalho mandar trabalho para a revista científica, esperar a revista científica aprovar o trabalho, e aí as universidades têm que pagar as revistas científicas para poderem ter acesso. Como muitas universidades não tinham acesso e as revistas científicas não estavam online ainda, um grupo de físicos, se não me engano, no laboratório de Los Alamos, montou, ou um grupo de físicos que usou servidores do laboratório de Los Alamos, uma coisa assim, montou uma página web, um servidor com um sistema automatizado, onde você podia jogar o seu paper lá antes de publicar ele. Ele ficava disponível para as pessoas lerem, que já tinham uma internet muito precária, mas já tinham, para as pessoas lerem e não ter que esperar. Primeiro, não depender da universidade delas especificamente assinar a revista onde você ia acabar publicando aquilo, e não ter que esperar também todo o processo de revisão, quando existe, claro que ele é necessário, mas quando também existe, por outro lado, um certo grau de confiança, uma certa confiança que mantém o sistema funcionando, e sem a qual, na verdade, mesmo o processo de revisão por pares não funciona, não resolve nada. Antes disso, tinha havido algumas instâncias de grandes afirmações de que a ciência precisa ser colaborativa no século XX. E falando isso um pouco em oposição, já de certa forma, há uma série de outras forças que vão atuar no século XX para que a ciência fique cada vez mais fechada. Lembrando que ela vai sofrer um processo de expansão contínua, de abertura contínua. A ciência no século do Galileu era uma coisa extremamente... quase uma magia negra, né? Quase uma arte negra. O Galileu, para vocês terem uma ideia, ele encriptava, com a criptografia Pangaré que existia na época, mas ele encriptava as descobertas dele e mandava cartas com as descobertas dele encriptadas para os colegas dele, para que quando os colegas dele dissessem para ele que descobriram alguma coisa, ele passasse a chave da criptografia dele e ele pudesse confirmar para os colegas que ele que descobriu aquilo antes deles. Então, ele era muito safado, certo? Mas era o sistema da época, quer dizer, era o sistema onde você não tinha uma capacidade de comunicação muito grande, de sincronização muito grande, e se você não tinha um certo cuidado, você não conseguia nem dizer que você tinha feito uma descoberta. Então, ele primeiro garantia que várias pessoas tinham uma cópia do fato de que ele fez a descoberta sem que elas pudessem ler a descoberta, e depois ele anunciava a descoberta dele, e aí passava a chave para as pessoas poderem dizer, não, certamente foi o Galileu que descobriu isso, porque há 6 meses atrás ele já tinha me mandado a descoberta, e se ele simplesmente tivesse dito a descoberta dele, alguém do círculo das primeiras pessoas que ouvissem aquela descoberta poderia tentar passar o pé nele, dizer que foi dela, ou alguma coisa assim. E com esse mecanismo de mandar as descobertas encriptadas, esperar um período de tempo e depois anunciar elas, ele conseguia garantir que a atribuição da descoberta vinha para ele. Então o Galileu era um pouco foda, cara. Então você tinha esse outro tipo de comportamento, esse outro tipo que era mas ao mesmo tempo você tinha uma vontade de compartilhar a coisa. Então ele entregava, mas ele precisava entregar de uma maneira super barroca, porque ele não tinha capacidade de sincronizar e de passar as informações de maneira mais consistente em larga escala. E à medida que foi surgindo essa capacidade, a ciência foi se tornando mais pública, mais colaborativa. Então, voltando, quer dizer, a imprensa vai ter esse papel, né? Com o surgimento dos journals e tudo mais.
Newton também tinha uma série de confusões que ele aprontava sobre quem era o primeiro a descobrir isso, aquilo. Isso tudo vai surgir, então, no contexto de uma oposição a um outro... E aí, no século XX, vai começar a ter uma série de forças, uma série A ciência se abre tanto no começo do século XX que o presidente Roosevelt, quando ele está no final da Segunda Guerra, ele vai dizer, olha, a coisa fundamental para o nosso país progredir a partir de agora é que a ciência seja mais colaborativa. É garantir que o acesso à informação científica seja o mais amplo possível. E quando você tem esse momento, esse ponto de extrema abertura da ciência, que é um momento, nesse período do auge da eletricidade, digamos assim, como canal de comunicação, como meio tecnológico, você começa a ter um outro movimento, um movimento que vai ser justamente paralelo ao que o Stallman percebeu de tentar fechar a computação, que era um movimento de tentar privatizar e fechar certos aspectos da produção científica, que surge dentro das grandes empresas e dos processos de patentes, surge dentro das editoras e dos processos de comercialização do conhecimento científico, ou do acesso às publicações. E ele primeiro surge, na verdade, como um processo de ajudar, né? Patentes e publicações e editoras científicas surgem para ajudar a disseminação desse conhecimento. Só que quando você tem a introdução da computação, e principalmente quando você tem a introdução da internet, eles acabam tendo uma reação oposta. E o sistema de patentes, que era feito para garantir que um conhecimento fosse publicado, quer dizer, para que serve uma patente? Ele serve para tornar patente, para tornar público um conhecimento em troca de uma vantagem temporária para o autor dele, né? E para que serve uma editora? Bom, para publicar, né? Agora, e você tem então, por fim, você acaba tendo esse conflito entre uma tecnologia que vai trazer uma sociedade, na verdade, que em função de uma tecnologia vai se tornando cada vez mais dinâmica, onde o tempo de expiração de uma patente começa a ficar um tempo absurdo, quando na verdade era pensado para ser um tempo curto, e você vai ter uma série de processos de publicação e uma série de... dentro desses processos das normas e do processo de revisão por pares, pela dificuldade de adaptação desse processo, por ser um processo social mais lento do que a tecnologia, ele acaba criando uma série de barreiras onde as editoras acabam tendo um papel de tentar restringir um pouco o acesso ao conhecimento. Então, aqui tem alguns exemplos de problemas que vão acontecendo nesse universo da restrição do acesso, né? Dessa proprietarização do conhecimento científico. Você tem... Eu não vou clicar em tudo aqui, mas só para dar uma ideia. Você tem pesquisas sobre o clima, pesquisas sobre pesquisas sobre mudanças climáticas, onde você não tem a publicação dos dados e do software. E aí você tem matérias de jornal falando de resultados sobre como se tem previsto aquecimento global ou mudanças climáticas, e ninguém consegue rever o que está acontecendo, e quando é um assunto de extrema importância, para decisões atuais da nossa sociedade. Com um outro caso aqui é um paper, por exemplo, que era sobre... e aqui não é sobre a publicação era pública, porém, no outro caso também era sobre o software. Aqui também, quer dizer, e aí mostrando algumas conexões mais diretas com a questão do software. Aqui, um paper sobre como países têm reagido à crises econômicas e quais têm sido o resultado dependendo da reação. E os caras não tinham publicado o software, não tinham publicado os dados, né? Não tinham mostrado o código. E eles chegaram a conclusões que embasaram, em boa parte, as decisões da União Europeia de promover a austeridade em larga escala nos últimos anos, aí desde 2008. E quando finalmente um grupo de outros pesquisadores de outra universidade solicitou e conseguiu que eles integrassem o código, os caras foram rever o código deles e viam que só tinha bug, só tinha as pressuposições estatísticas que não estavam explícitas no paper, que eram meio furadas, e que refazendo o trabalho deles corretamente, os resultados eram diferentes. Ou seja, você tem toda uma economia de um continente inteiro tomando uma direção potencialmente influenciada por ideias que estavam baseadas em código proprietário falho, em algum sentido.
só que dentro da economia, né? E não do software. E que está fora. Aqui são outros exemplos. Bom, você tem um exemplo que eu gosto muito. Tem exemplos de fraudes científicas e outros problemas que essa privatização da ciência começou a causar, mas esse é o meu exemplo favorito. Quer dizer, como é que não foi uma universidade que fez isso? A internet surgiu nas universidades, a web surgiu dentro de um centro de pesquisa. Todas as universidades têm por missão educar o público, e teve que uns caras num espaço privado, que não necessariamente privado, mas teve que uns caras de iniciativa própria, fora do sistema acadêmico, chegar e fazer isso com colaboração de pessoas que também não necessariamente estavam dentro, pessoas voluntárias espalhadas por aí, sendo que qualquer universidade ou grupo de pequenas universidades ou qualquer universidade grande sozinha poderia ter construído a Wikipédia 10 anos antes da Wikipédia surgir. Quer dizer, tem alguma coisa esquisita no funcionamento do sistema acadêmico que não está batendo com a própria proposta da academia. Então, se você pegar, por exemplo, o Elsevier seria uma das Microsofts do sistema acadêmico. É uma empresa bilionária que vive de restringir o acesso ao conhecimento por causa de uma tradição e uma reputação que ela construiu e da forma como ela está intrincada e criando dependências dentro dos processos de validação científica. Da mesma maneira que, enfim, a Microsoft se estabeleceu criando dependências dentro de processos de empresas, de processos de governos. Então você tem esses paralelos todos. E, curiosamente, a computação da transposição privilegiada, onde ela surge nesse contexto dentro da própria solução do problema, né? Quer dizer, ela surge e dela vem surgindo as tecnologias de comunicação e a internet. E assim, curiosamente, o movimento de software livre ele vai se despontar e vai se evoluir antes de algo semelhante acontecer na ciência. E vai inspirar a ciência a tomar uma série de novas posições. Então, hoje você tem uma série de ações dentro da ciência, uma série de... não, errado, aqui. Você tem uma série de movimentos dentro da ciência para tentar, em grande parte inspirados pela experiência do movimento de software livre, para tentar mudar essa situação, mudar esse lock-in da ciência com grupos e processos fechados, e trazer um funcionamento mais ágil, mais público, mais científico. O primeiro movimento que vai surgir com isso é o de acesso aberto. Como eu falei, o Archive vai ser a primeira evidência de ciência aberta que vai surgir, que é esse repositório de artigos, que hoje não é só de física, vai da matemática básica até a biologia e alguns assuntos de sociedade também. No Brasil tem uma posição bastante interessante nisso, porque nós temos o Cielo, né, que é um sistema de... As revistas brasileiras, a grande maioria delas são de acesso gratuito, não são totalmente abertas, porque eles permitem restrições não comerciais, restrições ao uso comercial, direitos comerciais reservados, mas elas são suficientemente abertas que você não tem mais a capacidade de restringir o acesso. Isso vai afetar uma série de movimentos na educação, e aí, pensando na educação como parte das funções da universidade, das funções do sistema acadêmico, quer dizer, cada vez faz menos sentido você separar a educação básica da educação superior, tudo um processo de transmissão e reconstrução colaborativa do conhecimento, né? Assim como no software livre, o processo de educação ele passa a ser muito mais horizontal, assim como alguém que está entrando numa comunidade de software livre pode ter acesso ao código-fonte de todas as partes do programa e não só as partes, ou acesso aos manuais de todos os setores da linguagem. E existe uma grande ênfase no autodidatismo, né? Você tem movimentos como o próprio movimento Wikimedia. A Wikipédia é uma das funções uma das funções educativas desse movimento, e que não curiosamente, mas naturalmente é muito fundamentado em software livre. Ontem o Henrique estava falando aqui como a Wikipédia usa e tem nos seus princípios mais fundamentais o uso exclusivo do software livre.
movimentos de recursos educacionais abertos, que tem muito ligado à licença, né, a ensinar as pessoas sobre as licenças de conteúdo para conteúdos educacionais e científicos. Ok. E aí outras coisas um pouco mais complexas, um pouco mais que vão sendo mais específicas da ciência que vão surgindo, que são todos os processos de dados científicos abertos. Então, hoje você tem a imensa maioria das pesquisas científicas produzem uma quantidade enorme de dados e que são todos armazenados pelos seus pesquisadores e não são compartilhados com ninguém diretamente. Se a pessoa quiser ter acesso aos dados, ela tem que entrar em contato com o pesquisador, convencer o cara a passar os dados para ela. Em geral, esse processo não é tão difícil, mas ele não permite uma exposição tão pública e uma revisão e uma auditoria descentralizada, mais livre de interesses, como acontece, por exemplo, no software livre. Então, existe todo um processo de discussão sobre a publicação de dados científicos. Muitas revistas científicas já estão começando a exigir que você publique os dados no repositório público e acessível, sem restrições, para que elas aceitem o artigo. A mais famosa agora é a PLOS, né? A PLOS é uma revista que vai ser uma das capitãs do movimento de acesso aberto. E agora ela está começando a enforçar regras sobre a publicação de dados também, para que uma pesquisa científica seja totalmente replicável, totalmente estudável, para que o código dela, o código-fonte de uma pesquisa, esteja realmente totalmente público, né? E não só o paper, que o paper seria o resultado da interpretação pelo cérebro ou pelas ferramentas todas de toda aquela fonte, todos os materiais fontes, os dados fontes. Então, uma pesquisa que só tem um paper publicado, é uma pesquisa como se fosse um software de código fechado. Uma pesquisa de código aberto é uma pesquisa onde você tem que ter, no mínimo, os dados, os programas, os mecanismos para que alguém possa replicar aquilo, públicos também. Você vai ter desenvolvimento pela comunidade científica de princípios para dados científicos. E, por fim, a Royal Society, ano passado, vai publicar um documento dizendo, olha, orientando todas as agências inglesas a exigirem a publicação de dados. E você tem, de fato, na verdade, ao longo da história da ciência, da história recente da ciência, do século XX mesmo, final do século XX, século XXI, muitos processos que vão já tornando os dados públicos. O projeto Genoma é um dos principais, né? E toda a pesquisa em genética, que depende fundamentalmente de uma troca, de uma sincronização de informação muito maior do que outros campos, desde o começo eles tinham processos de troca de dados, troca de resultados e publicação de tornar mais público e mais acessível o código-fonte das pesquisas, digamos assim, né? Você vai ter bancos de genes e tal, que curiosamente surgiram antes da informática se estabelecer. Um dos primeiros bancos de genes foi feito por uma pesquisadora que, não lembro se é europeia ou norte-americana, mas de algum lugar lá. Ela pegava todos os papers que saíam, que na época ainda era possível fazer isso, acho que devia ser década de 60, se não me engano, e manualmente compilava todos os genes que eram descobertos e fazia uma tabela com os genes descobertos, os métodos utilizados, e aí ela publicava essa tabela como editora, e esse era o primeiro banco de genes público, né? Essa capacidade de sistematizar. Você vai ter uma discussão sobre ferramentas científicas também, e aí você tem, naturalmente, de cara a questão de uso de software livre na ciência, que é algo totalmente, basicamente, decorrendo dessa discussão toda, é algo mínimo, fundamental. Quer dizer, um projeto científico ele tem que usar software livre, porque a ciência tem que ser replicável e auditável. Se você está usando algo que você não permite um outro pesquisador auditar e replicar, você não está fazendo ciência, você está fazendo, enfim, macumba. Não, com todo respeito à macumba. Então você tem, por exemplo, hoje vai estar aqui meio-dia em alguma das salas aí falando o Alfredo, que é o diretor do Centro de Competência em Software Livre da USP. Amanhã vai ter uma discussão também do Centro de Competência em Software Livre do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que são centros dentro de universidades que estão surgindo para ajudar o máximo possível pesquisadores a utilizar software livre nas suas pesquisas, a publicar o código-fonte das suas pesquisas, de softwares, né, especificamente ligados aos softwares. Você também tem uma discussão sobre instrumentos científicos, e aí você tem o CERN, o laboratório de Geneva, que fez a descoberta de várias partículas elementares, inclusive do bóson de Higgs mais recentemente, né?
Ele é um dos principais líderes desse movimento de acesso de hardware aberto na ciência. E então ele criou uma licença, ele propôs uma licença de hardware, ele tem um repositório de planos de projetos de hardware científico abertos. E você tem várias universidades, e aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem o Centro de Tecnologia Acadêmica da URGS, que é um dos lugares mais bacanas, que tem trabalhado justamente essa questão de como os laboratórios científicos da universidade podem começar a utilizar hardwares abertos, além de usar software livre, usar hardwares abertos para que outros centros, outras universidades possam construir o mesmo hardware e não depender de ninguém para replicar os experimentos e fazer ciência. Você tem também no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron um grupo que já está trabalhando também meio ligado, que já reutiliza e refabrica e remixa, recombina projetos de hardware do banco de hardware do CERN para utilizar no Laboratório de Luz Síncrotron aqui. Então esse trabalho colaborativo e aberto na ciência é fundamental também nos instrumentos. Insumos científicos, você tem grupos, tem o ADGENE aqui, mas também existe o iGEM, preciso depois completar com o iGEM. São grupos que mantêm grandes bancos de células, de substâncias, de genes, não da descrição do gene, do material mesmo, do gene. Então, é muito difícil às vezes fabricar, ou você precisa de uma certa cepa de bactéria para fazer um estudo. Normalmente você precisaria pedir para um pesquisador que fez o estudo anterior uns clones daquela bactéria, ele teria que mandar para você pelo correio, ter todo o trabalho de embalar aquilo adequadamente para que você pudesse receber as bactérias ou os genes que ele produziu de um processo mais complexo, para poder fazer o seu estudo. Então estão surgindo organizações para também tornar isso um processo de bem público e abrir também o código da própria capacidade de reproduzir micro-organismos e substâncias biológicas e bioconstrutos, né, bioblocos. O ADGENE ele é especificamente ligado a genes, o iGEM é mais ligado sobre engenharia genética, bioblocos, pequenas moléculas que você utiliza para produzir para produzir compostos e que têm interações interessantes. E por fim, você tem também na parte de ferramentas a discussão sobre protocolos e como o protocolo da produção de determinada substância que vai numa determinada pesquisa. Quer dizer, você precisa publicar esse protocolo, tornar ele acessível e explicar como realizar aquele processo para gerar a substância ou a máquina que você precisa no final. Depois disso tem outro ramo dessa discussão, é a discussão de ciência cidadã, quer dizer, da mesma maneira que você tem toda uma discussão de software livre ligada à educação, ligada à autonomia das pessoas de trabalharem o seu próprio software. Você tem também vários movimentos dentro da ciência que tentam abrir essa colaboração para além de quem é profissional, né? E o SET é talvez o mais conhecido, que é a disponibilização de recursos para as pessoas compartilharem. Então, o SET at Home é aquele projeto onde você podia compartilhar o seu tempo ocioso do seu computador para pesquisa sobre detecção de vida extraterrestre. Você instalava um software no seu computador, um software de código aberto, que recebia dados de radiofrequência coletados por um laboratório na Califórnia e processava esses dados e devolvia o resultado do processamento para o laboratório. Então, o SET foi, e ainda é, acho que se não me engano, não sei, foi por muito tempo o maior computador distribuído do mundo. Tinha a maior capacidade de processamento do mundo, era a capacidade do SET. E isso foi usado, essa plataforma do SET at Home foi generalizada, chama-se BOINC, e hoje pode ser usada para uma série de outros projetos científicos. Então você tem o BOINC sendo utilizado para distribuir recursos, para coletar recursos computacionais distribuídos para pesquisa sobre identificação de genes relacionados ao câncer, para pesquisa sobre identificação, mapeamento de padrões no espaço, de constelações, enfim, uma série de outras atividades. Você tem atividades ligadas ao uso da cognição pelo da captação de cognição, da contribuição de cognição. Então, esse seria um pouco assim, pessoas que podem colaborar, não são desenvolvedores de software, mas podem colaborar de alguma maneira, né? Seriam
os bug reports que você tem dentro dos movimentos dos projetos de software livre, né? O usuário que não é necessariamente um desenvolvedor, ele pode contribuir de várias maneiras para o processo. Da mesma maneira, as pessoas que não são cientistas profissionais podem contribuir de várias maneiras para a ciência. Tem muito trabalho que cientistas profissionais não fazem, ou precisam que seja feita, mas que não precisa de maneira nenhuma ser feita por cientistas profissionais. Até depois questionando até o que é um cientista profissional, mas antes até de fazer isso, você já tem essa questão. Então você tem a distribuição de cognição, daí existe uma plataforma chamada PyBossa, que seria o equivalente do BOINC, mas no lugar de distribuir o seu recurso computacional, você desenvolve aplicativos que as pessoas podem contribuir com projetos científicos, interpretando, com o cérebro delas, imagens, interpretando resultados. O NASA ClickWorkers é um dos exemplos mais conhecidos disso, onde você identificava crateras e outros, classificava crateras em planetas e classificava outros fenômenos astronômicos ou geológicos, ajudando a NASA a descrever a estatística de coisas que computadores são muito ruins para classificar. E aí poder, então, a partir dessa estatística, aí os profissionais da NASA iam desenvolver modelos para poder entender, comparar com os modelos, essas estatísticas com os modelos, para que eles pudessem entender qual o processo de formação planetária, qual o processo de formação de vida desses planetas para surgirem as crateras daquele jeito e tudo mais. Você tem um centro dedicado a isso, que é o Citizen Cyber Science Center, por exemplo, e vão surgindo outras iniciativas nessa direção. Dados, então você tem coleta de dados pela população. Então você pode pôr uma pessoa, um ornitólogo, para ir numa floresta ficar observando as aves durante 5 meses, ou você pode fazer um aplicativo para as pessoas que moram naquela região baterem fotos dos pássaros que elas olham. E esse é o eBird.org, é esse projeto. Tem uma série de outros projetos ligados a isso, ligados também a ciência sobre as ciências sociais também. Então, como se organizam certas vilas na África. Esse grupo do Excite, eles trabalham muito com permitir com que grupos isolados ou grupos em situações de risco consigam fazer uma espécie de autoetnografia ou autocoleta de dados sobre o próprio ambiente deles, para que depois possa ser estudado e possa inclusive levar a ações políticas públicas mais interessantes, mais importantes. Você tem toda uma discussão também sobre o que é o escopo do diálogo científico, né? Então, se na era da televisão você tinha a capacidade de divulgação científica, hoje a divulgação científica pode ser até um termo um pouco desatualizado, porque existe toda uma possibilidade de diálogo entre os cientistas e cidadãos, e isso está representado no movimento de blogs científicos. E Science Blogs, por exemplo, é um grupo que surgiu nos Estados Unidos, onde cientistas se comprometiam a blogar sobre o seu próprio trabalho. Não necessariamente só com a população, também para que haja um discurso de um diálogo entre os pesquisadores muito mais amplo e muito mais nos intermediado do que o diálogo acontece em conferências ou por papers. E depois o Science Blogs acabou virando uma rede internacional, mas isso é um movimento organizado. Existe também muito maior uma infinidade de cientistas que simplesmente têm seu blog e publicam suas ideias e tal. Assim como tem os planets de projetos de software livre. O periódico Blog BR é um feed, é um planet de blogs científicos brasileiros, então é um lugar bem legal para começar a olhar essas coisas, um pouco de ciência aberta também. Tem bastante gente envolvida, que acaba agregada no periódico. O desenvolvedor do periódico está lá fora, depois vocês podem falar com ele. Propriamente como... Ok, e finalmente pensar, quer dizer, como é que o público amador pode ser propriamente pesquisadores, quer dizer, que seria o que no software livre é uma coisa muito mais simples, porque você não depende, na grande maioria das vezes, de instrumentos muito caros ou de materiais de difícil acesso, ou mesmo de um conhecimento, às vezes. O conhecimento científico, às vezes, em muitas áreas, é uma coisa muito mais especializada do que o conhecimento que você precisa para desenvolver um software em geral. Tem softwares muito especializados, é claro. Então, existe todo um movimento também para a discussão
de como as pessoas podem colaborar como pesquisadores mesmo, como formuladores de perguntas, como formuladores definidores das questões científicas relevantes, sem necessariamente estarem dentro do sistema formal científico, né? E aí tem todo o movimento dos hackerspaces, que por um lado tem uma origem muito ligada a Open Hardware e software de código aberto, e Free Software, e software livre, mas também tem muita ligação com outras atividades científicas. Você tem biohackerspaces, você tem... E mesmo dentro do software e do hardware, você tem projetos em hackerspaces que são projetos científicos, são projetos que podem ter aplicações científicas. E são um ambiente, de toda forma, onde se estimula a pessoas que não necessariamente estão no ambiente científico a criar, a questionar, a produzir. Você tem dentro das próprias universidades surgindo alguns lugares que têm essas propostas, que incentivam essas propostas também. O próprio, como eu falei aqui, do Centro de Tecnologia Acadêmica aqui da URGS, eles têm um projeto com escolas onde eles vão na escola, ensinam os alunos a construírem estações meteorológicas, e aí os alunos ficam responsáveis por construir o hardware, usando Arduino e tal, construir as estações meteorológicas, programar elas, captar os dados, fazer a interpretação dos dados e mandar esses dados para o CTA, onde eles vão agregar já. Quer dizer, eles praticamente participam como pesquisadores do processo. Não são... E os alunos também têm a responsabilidade de ensinar os professores sobre como... Opa, o que aconteceu aqui? De ensinar os professores sobre o que eles estão fazendo. Então, é um processo bem curioso, bem interessante de conhecer. Quem quiser procurar na URGS é o professor Rafael Pez, é uma das pessoas organizando isso. O que mais? Tem todo o movimento de do it yourself biology, onde tem gente hoje em dia, os mais endinheirados hoje em dia já têm sequenciadores de DNA nas suas garagens. Algo que vai poder ser muito mais comum daqui a uns 10 anos, quando sequenciadores de DNA custarem $10 mil e não $100 mil, que já nem é um valor tão grande. Então você tem aí todo um amplo campo que começa a se abrir, que vai se abrir radicalmente nos próximos 10 anos, onde as pessoas vão estar fazendo coisas que hoje a gente pensa, nossa, isso é ciência de laboratório pesado, vai começar a poder ser feito em qualquer esquina, e qualquer hackerspace vai poder estar fazendo sequenciamento genético e análise de substâncias mais complexas, o que vai trazer então uma discussão ética imensa e todo um outro espaço de como pensar a ciência, e que vai escancarar ainda mais essa barreira entre ciência e ciência amadora ou sociedade, né? Sei lá quais esses termos. Muito bem. E aí, por fim, você tem... Por fim ainda não chegou. E uma última tendência nesse processo seriam as wikipesquisas, os cadernos de pesquisa aberto, que são uma proposta, talvez o limite, em algum sentido, dessa proposta de ciência aberta, um dos limites, pelo menos, que é a ideia de que, ok, e se a gente pegar e fazer um projeto científico do zero, completamente em público, completamente registrado num sistema de controle de versão, tudo que está acontecendo, acessível por qualquer pessoa e permitindo a participação de qualquer pessoa no processo. E isso já aconteceu com um sucesso estrondoso na matemática, não por acaso, porque é uma área onde você não depende a colaboração não depende de instrumentos ou de condições ou de estar no local específico, né? Com uns projetos chamados Polymath. Então, esse que é um dos exemplos mais legais que existem de todo esse negócio de ciência aberta, são os Polymath Projects. Vamos ver se ele carrega direitinho aqui. Então, o Polymath Project surgiu quando um Michael Nielsen, que é um físico, um cara que era um dos grandes nomes da computação quântica, ele falou, chega de fazer ciência, porque a gente está fazendo ciência tudo errado. E ele falou, vou parar de fazer essa parada aqui e vou me dedicar a repensar como a gente deve estar fazendo ciência. E ele escreveu um livro muito bacana sobre ciência aberta, foi um dos livros que é mais ou menos meio que a referência principal. E ele propôs para como ele era um cara muito, muito bom, ele conhecia alguns dos grandes matemáticos aí que estão por aí soltos, pondo a humanidade em perigo. E ele propôs para eles, olha, e se vocês fizessem uma parada assim, ó, a Wikipédia é só informação trocada em público e as pessoas conseguem fazer um bagulho impressionante. Matemática é só informação trocada em público
que vocês não tentam fazer uma coisa similar usando um sistema de comunicação aberto e com controle de versão? E aí um desses caras, acho que esse foi o Tim Gower, se eu não me engano, o Terence Tao, 2 dos matemáticos que tem mais renomados do mundo aí, com quem ele conversou, ele falou, ok, tá bom, e se eu fizer isso? E ele colocou no blog dele falando, eu vou estudar esse problema aqui estão as bibliografias importantes para esse problema, a gente vai organizar o conteúdo aos poucos aqui nessa wiki, e alguém tem alguma ideia? Eu vou dar uma ideia geral de como começar a pensar sobre o problema no meu blog, e vocês respondam aí nos comentários do blog e tal, e a gente vai trabalhando junto. E a coisa ficou parada por uma semana. Depois de uma semana, um professor de matemática de ensino médio, que estava num canto lá dos Estados Unidos, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, olhou aquilo, seguiu o blog dele, porque achava bacana, né, e tal, olhou aquilo e falou, sei lá, quem sou eu, mas está aqui uma coisa que eu poderia fazer com isso, e talvez pensar desse jeito aqui. E quando ele respondeu isso, começou, o Terence Tao respondeu, e aí outros caras começaram a responder em cima, e de repente você tinha 10, 20 grandes matemáticos, desde grandes matemáticos até professores de ensino médio, colaborando num problema científico de alta complexidade, porque era um problema que um dos caras mais fodões da matemática se propôs e não sabia resolver de cara. Isso teve um resultado fantástico, eles conseguiram resolver o problema em muito menos tempo do que o próprio cara esperava. Não só isso, eles resolveram uma versão generalizada do problema que eles tinham proposto. A partir disso, você teve vários outros projetos Polymath que esse pessoal propôs, entraram outros matemáticos que começaram a se envolver, então hoje você está no Polymath 8 ou alguma coisa assim, você tem a wiki deles, então, enfim. Um dos últimos problemas tem a ver com PNP, então o pessoal de computação pode achar curioso. E esse foi o projeto Polymath, está sendo o projeto Polymath, depois vocês podem olhar aí. Outros projetos começaram a ir mais para a área de doenças, então Open Wetware e Open Source Malaria é a tentativa de colaborar em encontrar uma cura para a malária. Então você tem vários laboratórios do mundo publicando seus resultados em tempo real e publicando seus processos em tempo real numa wiki e em blogs para colaborarem entre si e com total abertura para qualquer outro laboratório ou qualquer pessoa num hackerspace, qualquer pessoa que esteja numa condição de fazer um experimento, entrar lá, aprender todos os detalhes do processo, toda a ciência do processo e à medida que ela está sendo feita e colocar colaborações, colocar resultados para serem agregados no processo. E outros exemplos desses, tem esses links aqui depois, vocês podem ver aí. Por fim, eu queria só falar então que isso está sendo feito no contexto, no Brasil, boa parte das pessoas que estão tentando promover isso se organizaram nesse grupo de trabalho de ciência aberta. O URL é cienciaaberta.net. Depois eu vou colocar um post aqui com o link para essa palestra. Se vocês quem se interessar pode abrir aí cienciaaberta.net. Nós vamos ter um evento em agosto no Rio de Janeiro, para o qual já tem uma chamada de oficinas aberta. Vai ser um evento com várias dessas pessoas vários desses projetos que eu falei aqui, várias pessoas dos projetos vão estar presentes. Vão estar presentes várias pessoas de projetos brasileiros também, como o Rafael aqui do URGS e, enfim, outros professores. Então, são todos bem convidados a saber a respeito, a acompanhar e estar presentes também. A gente vai ser uma semana inteira com 2,5 dias de oficina, 2,5 dias de um seminário internacional. E, bom, é isso. Tem 5 minutos, quer dizer, 2 minutos de acordo com o papel, são 10h55. Não sei se alguém tem alguma pergunta, acho que foi meio que um cascata de informação aí, mas... Alguma pergunta, alguma ideia? Quem quiser falar com a gente depois, como eu falei, o URL é cienciaaberta.net, eu estou por aqui. E é isso aí. Muito obrigado. Oi. Só para avisar, 1h da tarde, na sala 713, eu vou dar uma